Devemos esclarecer desde já. Esta cidade, que apresenta aspecto tão acentuadamente moderno, ergue-se no alto de uma montanha. Seu nome, arrancado da beleza de sua própria paisagem, é Belo Horizonte. Belo Horizonte é o tema do Terra de Minas de hoje. No mês do aniversário da cidade, nós convidamos você para uma sessão de filmes muito especiais, preciosidades do Centro de Documentação da TV Globo Minas. Imagens antigas que mostram como era a vida na jovem capital do estado. Cenas para conhecer um pouco sobre o passado, matar as saudades e se divertir. 1926, época dos almofadinhas e das melindrosas. O Charleston fazia furor. Numa cidade jovem cujo futuro sorri por trás dos horizontes luminosos, a mocidade tem a primazia em tudo. Nela, nesta juventude que aí vemos, é que a capital deposita suas melhores esperanças. Logo, o progresso começou a mudar a jovem capital. Em 1951, foram autorizadas 1.936 construções novas. Milhares de veículos circulam em suas artérias. E surgiram os problemas de trânsito. Os carros se moviam como peixes aflitos num aquário apertado. Cada qual forçava o seu caminho em perigosa competição. No cruzamento das ruas, espere calmamente a sua vez, senhor motorista. Não buzine. Este homem está alerta e sabe que todos têm pressa nos dias de hoje. O primeiro Código de Trânsito Brasileiro, de 1941, estava em vigor, mas muitos já desrespeitavam a lei. As filas duplas constituem um dos mais sérios problemas do tráfego. Em ruas como a Rio de Janeiro, com postes no centro, a circulação torna-se extremamente prejudicada e difícil. Os sinais luminosos foram feitos também para os ciclistas. Você devia saber disso, meu caro. Portanto, respeite os sinais. Seu Adelino ainda guarda a carteira de habilitação de 1935, que tinha até um resumo das leis de trânsito. Ele foi chofer de táxi e motorista de caminhão e diz que os pedestres eram o principal problema de trânsito. O motorista tinha que, como se diz, desdobrar, né, na vigilância do veículo e do povo que andava na rua. E a confusão era tanta que o serviço de trânsito achou que precisava dar aulas de bom comportamento. Quando for atravessar uma artéria, não o faça como esse pedestre. Seja cauteloso, olhe para os lados e verifique se nenhum veículo se aproxima. Não, meu amigo, a rua não é local para ler jornais. O bonde foi o primeiro transporte coletivo de Belo Horizonte. Na década de 50, perdeu espaço para os ônibus elétricos e para as jardineiras, símbolos da modernidade. O último bonde que circulou na cidade hoje é peça de museu. A gente olha para ele e imagina um tipo de transporte cheio de charme, mas não era bem assim. Com o aumento da população, quem dependia do bonde naquela época passava aperto. Aqui está um espetáculo típico das grandes cidades cujos problemas de transporte não foram ainda resolvidos. Ninguém quer perder o bonde. Arranja-se como pode nos bancos escassos ou nos estribos. Mas o perigo é grande com a localização de postes no centro das artérias. O único conselho que podemos dar aos pingentes é esse: não viaje na entrevia. No início do século passado, estas eram ruas consideradas nobres, lugar das lojas mais importantes e das famílias mais abastadas. O centro comercial vai crescendo de tamanho e de importância. Já alguém disse que a vitalidade de um lugar se conhece pela força do seu comércio. E o pequeno Curral del Rey vai demonstrando sobejamente qual é o grau de sua vitalidade. A aristocracia da cidade se encontrava no antigo Parque Royal, um grande magazine que se anunciava como a maior loja do Brasil. E eis aqui uma data feliz, a da inauguração do Parque Royal,
que durante tão largos anos ocupou lugar de destaque na tradição elegante de Belo Horizonte. As mulheres também tinham um ponto tradicional para comprar seus produtos de beleza. E é na Perfumaria Lourdes que as elegantes belo-horizontinas encontram o mais completo arsenal para o complemento e conservação da beleza. Algumas marcas dessa história ainda estão preservadas. Quem entra nessa loja, no centro de Belo Horizonte, faz uma viagem de volta ao início do século passado. Uma história que começou em 1904, pelo avô de seu Edmar. Foi ele quem fundou a loja de armas e munições, numa época de costumes diferentes. O avô morava no sobrado aqui ao lado e tinha uma horta no fundo. E ele gostava muito de mexer nessa horta. E ficava trabalhando lá. Quando chegava o cliente, meu pai menino, ficava sentado num degrau que ligava o pátio externo. Então ele gritava, tem gente! Aí o avô vinha, lavava as mãos e ia, na maior calma do mundo, atender o cliente, que também era calmo. Não era hoje todo mundo correndo, apressado, não. Era tranquilo. Desse tempo, ficaram a caixa registradora de 1890, o relógio de mais de 100 anos, o balcão de madeira. Entre as relíquias estão faturas de venda da década de 30 e muitas lembranças. Tinha muito cliente que pagava a prestação sem nenhum documento, só na confiança. Ele ia pagando por mês, quando era muito conhecido, já levava a peça de uma vez. E outros iam acumulando dinheiro até completar os pagamentos, aí então a peça era entregue. E sigamos o fio de nosso enredo, que é a história do crescimento de uma cidade. Não há dúvida de que ela se expande. Hoje nós estamos mostrando filmes antigos do Centro de Documentação da TV Globo Minas. Eles revelam curiosidades sobre a vida na capital no começo do século passado. O que dizer de um concurso de datilografia? Para quem nasceu na era da informática, talvez seja difícil imaginar, mas a máquina de datilografar já foi símbolo de modernidade. Ser datilógrafo era essencial para o currículo. Tinha até concurso para saber quem batia as teclas mais rápido. O concurso não se atém apenas à velocidade, mas muito principalmente à qualidade da cópia que as mãos e cérebro produzem. Cerca de 20 datilógrafos disputaram o título. O vencedor conseguiu 289 batidas corretas por minuto. E se é difícil imaginar essas cenas atualmente, o que dizer então dessas imagens nos antigos grupos escolares? Assim eram os uniformes. Veja o laço de fitas. Trajes impecáveis e comportados. O filme do início do século passado mostra uma aula mais descontraída das formandas de um curso de educação física. Na sala de aula, os alunos tinham que se comportar. O professor daquele tempo era uma autoridade e exigia muita disciplina. No Museu da Educação, algumas peças ajudam a contar essa história. A palmatória era apenas um dos corretivos. Dona Elsa, professora na década de 40, diz que nunca usou. Tinha outros recursos. Ficar depois da aula, ficar em pé, diante da classe, ir para o gabinete da diretora, chamar os pais e fazer queixa. Aqui, a campainha, quando os meninos faziam muito barulho, eles atendiam. Era só tocar a campainha? Era só tocar, não precisava da professora gritar. Ela também se recorda de como era diferente o ensino da língua portuguesa. Um cuidado especial com a nossa língua. A língua
pátria era amada, era bem ensinada, muito ditado, e ditado de trechos bonitos, altamente literários. E naquele tempo, como hoje, as crianças também faziam excursões. Você só não imagina onde era o passeio. Já se tornou uma tradição durante a Semana da Criança a visita dos escolares belo-horizontinos ao Banco da Lavoura para verem como funciona um moderno estabelecimento bancário. Nenhum dos garotos poderia supor que num cofre coubessem dezenas de pessoas, imaginar que sua porta de 14 toneladas pudesse ser movimentada para lá e para cá por qualquer pequenino. Mas depois de fechada, não há quem possa abri-la.